nosso encontro, ou entre parênteses, retirada, não será antes que haja retirada. Exatamente, ô Paulinho, exatamente. Nós temos um exercício também, deixa eu só fechar um parênteses aqui. Então, se eu for direto para o versículo 11 e não me preocupar em saber aonde começa o assunto e aonde termina, a minha interpretação está enfadada ao erro. Vilaço, o que você está falando? Eu estou ensinando a quem está me ouvindo a começar a aprender a interpretar a Bíblia. Vilaço, então a galera não sabe? A maioria esmagadora não. Porque normalmente quando ela quer defender alguma coisa, ou ela quer interpretar alguma coisa, ela vai direto no versículozinho dela isolado. E versículo isolado é uma garantia de que a sua interpretação ela será um fiasco. Então, por exemplo, Mateus, o assunto de Mateus 3,11, ele não começa no verso 11, ele começa no verso 1. E ele vai até o verso 12. Então, o fogo, se eu quero saber que fogo é aquele, eu tenho que ler do verso 1 ao verso 12, para eu saber que fogo é aquele. E não simplesmente no verso 11, e a partir daí ele sair interpretando, sem considerar que existe nesse recorte que eu fiz outras ocorrências da palavra fogo. E se eu acabei de dizer anteriormente que é o contexto que dá significado a uma palavra, eu tenho certeza que se você colocar isso em prática sem preguiça, 90% de tudo que você for ler usando essa pequena regra da hermenêutica, você não erra mais. E eu vou mais longe. Não só não errar mais, você vai ver que a maioria daquilo que você acreditava está errado. Porque partiram de um pressuposto equivocado, que é o texto isolado. Então, espero que tenham entendido de vez essa questão. E dentro dessa questão, foi o exercício que Paulo César fez aqui. Olha a observação dele. Faria sentido. Ponto, olha só. Paulo estaria dizendo assim, nosso encontro, entre aspas, se a palavra ali é retirada, apostasia, ele não será antes que haja a retirada. Olha só, não faz sentido. É claro que não faz sentido. Quando há a observação somente de um versículo e você mata aonde começa e aonde termina, evidente que a interpretação dessa pessoa, e é a maioria, está enfadada a esse tipo de loucura aí que o próprio amigo Paulo César trouxe para nós. Então, a questão aqui, ela é muito maior do que ser apenas pós ou pré, ou mid. A questão aqui é maior. A questão aqui é usar as ferramentas da hermenêutica para que eu possa ler melhor. Alguém tem alguma observação a fazer até agora? Que eu vou pegar uma água aqui. Bem, então vou continuar aqui. Então, olha só. Então, só entendendo aonde começa e aonde termina, eu já elimino algumas aberrações dos versos seguintes. Acompanhe comigo aí, se você está com Bíblia. Se você pode pegar a Bíblia, eu vou te dar aí 10 segundos para você continuar lendo comigo o texto de 2 Tessalonicenses 2. Ok, meu amor. Obrigado. Pega a sua Bíblia aí
Abra no texto de 2 Tessalonicenses 2, a partir agora do verso de número 4, ok? Eu vou dar 10 segundos aí. E quem achou, diga aí, escreve aí, por favor, para mim, achei. Pastor Lindel achou. Tem mais gente aí. Eu queria que vocês fizessem um sacrifício aí de abrir a Bíblia, se tiver perto, que eu quero fazer esse exercício junto com vocês, para que esse tipo de prática de leitura ele passe a fazer parte do seu cotidiano. Enquanto você procura, já argumentaram assim comigo. Vilaça, não importa se Jesus vem antes ou depois. Bem, em parte sim, mas em parte não. Eu entendo o quê? E queria que você pensasse comigo e deixasse o comentário aí. Se me dissessem assim, desde pequeno, você não vai passar pela tribulação, você não vai passar, e eu passar, eu entendo que eu vou estar menos preparado do que se alguém dissesse, você vai passar pela tribulação, você vai passar pela tribulação, e no final das contas eu não passasse. Então, nós somos o que nós cremos. Então, na minha opinião, é perigoso acreditar que não vai passar. Claro, você pode morrer hoje. Eu também. Mas a igreja, pelos textos bíblicos, sim. E Paulo garantiu isso aqui, logo no verso 3, afirmando que o encontro da igreja com Jesus nos ares não vai acontecer antes que aconteça algumas coisas, que é a apostasia e a manifestação, ou seja, a palavra ali é apocalipse, é a mesma lá de Apocalipse, a revelação, o aparecimento, ou seja, é algo visível, não é algo invisível, tá? Então a igreja vai ver a apostasia, porque se a igreja subir antes, olha outra coisa ilógica, completando o que o irmão Paulo falou. Se a igreja ela sobe antes, como que eu vou ter pessoas apostatando da fé? Se a fé que está sendo tratada aqui é a fé salvífica. Se não tiver crente na terra mais, como que teremos apostasia? Eu queria que alguém me respondesse aí, por favor. E quantos aí já acharam o texto de 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 4? Escreve aí, achei, por favor. Por favor, quem achou, escreva achei, em nome de Jesus. Só um achou? Quem fala que são judeus? Essa retirada aqui é de quem? Dos judeus? O Paulo não está falando com a igreja aqui no texto, não? Aonde que eles falam que é os judeus? Aí se for Mateus é um assunto aí para... Acho que não sei quem vai tratar desse texto, né? Galera, então vou ler aqui, não gosto de ser repetitivo, não. Quem me conhece já sabe. Quem vai ficar para ser perseguido? Os judeus? E o resto vai morrer?
Não entendi. O resto vai morrer? Vai subir todo mundo? É isso? Não vai ter judeu salvo? Ou seja, não tem judeu participante da igreja hoje? Bem, verso 4. Vou ler o 3 novamente. Ninguém de... Deixa eu ler do começo logo, galera, que eu não tenho preguiça não, graças a Deus. Olha só. Ora, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Eu acho que o texto está claro, verso 1. Verso 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Olha só, o texto está muito claro. Não será assim. Assim o quê? Outro exercício importante é fazer perguntas ao texto. Não será assim o quê? Do que ele está falando? Se eu usei um princípio hermenêutico e comecei da onde começa, parece uma redundância, não será assim o quê? A vinda, o encontro, a reunião. É isso que Paulo está falando. Sem que antes, olha só, sem que antes, marca de tempo, venha a apostasia, ou seja, muita gente, que Paulo disse lá em 1 Timóteo 4:1, muita gente vai se desviar da fé. Aí tem sentido. A igreja na terra, a igreja vivendo a sua vida, os irmãos caminhando pela face da terra e presenciando muita gente que antes guardou a fé, agora abandonou a fé. É lógico que tá fácil entender isso. E é evidente que é uma apostasia a nível universal. Não local, saiu o irmão da minha igreja, o pastor abandonou a fé. Não, isso não é uma apostasia do tempo do fim, tá? Os eventos do tempo do fim são eventos em escala mundial e não dentro da sua igreja. Verso de número 4. O qual o quê? Ele está se referindo ao evento antigo aqui, ó, anterior. O homem do pecado e o filho da perdição. O qual, esse homem do pecado e filho da perdição, ele é isso. Deixa eu ler aqui. O mal dessa doutrina é ensinar que haverá salvação após o retorno de Cristo. Seria uma segunda chance. Exatamente. Ok? Exatamente isso. Então, quando a coisa está caótica na interpretação do verso isolado, quando você começa a questionar outros aspectos, a loucura vai ficando ainda maior. É simples assim. Como se Cristo veio buscar seus escolhidos. Aí Paulo vai dizendo aqui, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ele continua no verso 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Bem, a preocupação aqui não é dizer quem o detém. Eu me lembro que quando eu fazia provas, né, para algumas instituições militares, ITA, AMAN, isso quando eu era bem novo, e estudando alguns tipos de macete em escola, quando te davam opções de escolha, né, múltipla escolha, muitas vezes a gente não sabia a resposta, ou seja, não sabia exatamente qual item marcar A, B, C ou D. Mas aí nós íamos por eliminação. Então, embora pode ser a A, eu tenho certeza que a C e a D não tem como ser. Então, separando onde começa e onde termina,
e lendo o texto e fazendo pergunta ao texto, significação de algumas palavras, eu afirmo, baseado no verso 3, ele mata a possibilidade daquele que o detém ser o Espírito Santo. Por quê, Vilaça? Porque, segundo o verso 1, o verso 2, o verso 3, dois eventos vão acontecer antes da reunião da igreja com Cristo: o abandono da fé e a manifestação do homem do pecado. Ora, se o verso 3 diz que a igreja estará, eu afirmo que o Espírito Santo também estará. Vilaça, então quem o detém? Para mim não vai fazer muita diferença. O importante é entender que não é o Espírito Santo que é pregado por aí, não. Quando o Espírito Santo sair com a igreja, aí que o pau vai quebrar. Não, ele vai quebrar com a igreja aqui. Porque nós, assim como todos os cristãos do passado, tiveram que provar a sua fé e ter a sua fé testada. Por exemplo, como Jó. A fé de Jó foi testada. A fé dos discípulos foram testados. E por que a nossa não vai ser? Então, existem autores que vão dizer que seria uma estrutura política que estaria detendo a manifestação do anticristo. Então, perceba, até mesmo como regra de hermenêutica, nós vamos encontrar textos difíceis. E o que fazemos com ele? Deixamos ele lá. Porque nem tudo na Bíblia nós temos uma resposta clara que está na própria película. Aqui não está revelado, não está claro, nem com grego, nem sem grego, nem com hermenêutica e nem sem, o que o detém. É uma particularidade, ele é um mistério do texto. E a hermenêutica diz, quando eu tenho textos difíceis, eu vou nos fáceis, que talvez os fáceis iluminem os difíceis. Nesse caso aqui não está iluminando coisa nenhuma. Então eu não vou ficar perdendo tempo em descobrir quem o detém, mas eu posso afirmar aquilo que não está detendo. E aquilo que não está detendo é o Espírito Santo. Por quê, Velasco? Porque antes disso aqui, antes da gente chegar no verso 6, 7 e 8, o texto está claro dizendo no verso 1, 2 e 3 que a igreja estará aqui. E se ela estará, o Espírito Santo estará conosco. E se ele estará conosco depois da apostasia e depois da manifestação do homem do pecado, a minha pergunta é, pode ser qualquer coisa que o detém. Alguém, uma estrutura política, uma forma de governo, um país, um robô, qualquer coisa. Mas, pelo texto, eu afirmo, sem chance de errar, porque o verso 1, 2 e 3 me garante, Jesus também me garantiu, que não é o Espírito Santo que está detendo a manifestação do homem do pecado. Porque ele não pode estar detendo a manifestação do homem do pecado e ele não está detendo a apostasia. Seria coisa ilógica. Mesmo porque no texto aqui do verso 3 tem uma outra coisa interessante. Nós temos aqui um E. Não vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia. Ela vem sozinha? Nós temos um E, conjunção aditiva. Então, dois eventos têm que acontecer. Então, não vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? Apostasia e. É junto, mas não é ou, é e. Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A igreja estará aqui quando o homem do pecado e o filho da perdição, ele se manifestar. Então, aqui no verso 8, no verso 7 e 8, eu, sinceramente, não estou preocupado com aquele que o detém. Eu não vou dormir, porque eu, em particular, não sei quem o detém. Eu vou dormir porque eu sei que enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo vai estar conosco.
com chuva, sem chuva, com perseguição ou sem perseguição. Jesus prometeu: estarei convosco até a consumação dos séculos. E é nisso que eu creio. Agora, eu não posso crer em algo que o texto não está dizendo. E o texto não está dizendo que aquele que o detém é o Espírito Santo. Porque nos versos anteriores ele garantiu que a igreja estará. Então eu não vejo Paulo meio que lunático, com problema de esquizofrenia ou de amnésia. Eu vejo um Paulo completamente coerente dentro desta perícope aqui que nós estamos lendo. Então é uma outra regra da hermenêutica que me deixa muito tranquilo. Se alguém quiser, eu tenho algumas obras de hermenêutica que vai ajudar aí aos interessados a lerem melhor a Bíblia e qualquer coisa. Não é só a Bíblia. No caso aqui específico, nós estamos tratando da Bíblia, mas pode ser qualquer tipo de obra. Ninguém pega uma carta que recebe e começa do meio. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém ler uma notícia do meio da notícia. Ele vai no começo, ele lê o cabeçalho. E no jornal está mais fácil, né? Porque você sabe onde começou, onde terminou. A própria Bíblia, ela está concebida para ajudar. Por exemplo, o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no começo, tem um cabeçalho em cima, né? Olha lá, a vinda de Cristo, olha lá, será precedida de manifestações do anticristo. Olha lá, precedida, é antes, pré vem antes. Ok? É o que Paulo está dizendo no verso 3. Se isso aqui não estiver claro, eu sinceramente não sei mais o que está claro. Bem, aí quando findamos o capítulo 2 no verso 17, olha o que diz o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Olha lá no cabeçalho da sua Bíblia. Exortações diversas e saudações. Então já mudou o assunto. Já mudou. Então, eu tenho que me preocupar dentro do capítulo 2, do verso 1 ao verso 17. É isso que eu tenho que me preocupar. Esse é o recorte. E sempre que você pegar um texto, faça o recorte. Aonde começa o assunto? Então, na maioria das vezes, o cabeçalho em cima vai te ajudar a identificar aonde começa e aonde termina. Eu quero ler sobre a mulher do fluxo de sangue. Aonde começa e aonde termina. E aí, com certeza, dentro desse intervalo aqui, que é chamado perícope, na maioria das vezes, nesse intervalo, está o sentido de uma palavra, está o significado de uma questão e está, inclusive, a resposta que você procura dentro daquele texto. Então, como regra de hermenêutica, eu não vou perder meu sono por não saber quem é, mas eu durmo porque eu sei quem não é. Então, se alguém tiver mais aí algum questionamento, eu estou aqui para ajudar e tem um Lindel. Se não, para mim, eu acho que já falei o suficiente e fico agora à disposição aí dos irmãos. Se não tiver perguntas, se o Lindel me autorizar, eu estarei me desconectando aqui, ok? Lembrando que vai estar aí disponível. O verso 8 diz que nessa volta, Jesus matará com sopro da sua boca esse homem. Exatamente, vai ter anjos, e evidentemente aí já vamos ter que ir lá para o Apocalipse, né? Que nem tudo vai ser literal, né? Não vai ser uma língua de fogo, tá? Mas ele simplesmente vai ser destruído, ele e o seu exército, né? Aí eu entendo que é uma questão mais apocalíptica, mais escatológica, né? Fugindo um pouco daqui. É evidente que a ênfase do professor Lindel, que se Jesus vai vir com seus anjos, né? E o texto está lá, eu acho que é em Judas. Deixa eu pegar aqui rapidamente, já que o Lindel aproveitou aí e meteu essa aí. Aqui, ó. Judas, capítulo 1, pelo menos a minha tem capítulo 1, verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos.
Eu tenho até um vídeo no meu canal, fazendo uma propaganda aqui, se o professor Lindel me permitir, no meu canal Mentes Bereanas. Eu confesso que o canal está parado, mas acredito que depois dessa live eu vou ficar mais animadinho para colocar mais vídeos. Eu tenho um vídeo que eu gravei que fiz um estudo somente de Judas 1,14. E não tem nenhum autor que diga que esses santos aqui é a igreja, porque milhares, esse miríades, né? Miríase, que vem do grego, está referindo-se aos santos. E esses santos aqui seriam os santos anjos, ok? Os santos anjos. Deixa eu ver aqui. Lindel, no verso 10, da onde? No verso 10 fala que ele vem para ser glorificado nos santos. Qual o verso 10 da onde? De Tessalonicenses ou de Judas? Aí que eu não entendi. Entende? Então, os santos lá de Enoque não são os anjos. Ou melhor, não é a igreja, são os anjos. Por quê? Apocalipse, Mateus mesmo disse que Jesus, na vinda dele, ele vai enviar os seus anjos para recolher os cristãos, os santos que terão sobre a terra. Então, ele não vai vir com a igreja. Ele vai vir com os santos anjos buscar a igreja. E no texto de Apocalipse, eu não sei se é 19, o capítulo 19 do Apocalipse, nos informa isso aí de forma muito clara. Ok? Verso 10 de Tessalonicenses fala que ele vem para ser glorificado. Peraí. Verso 10 de 2 Tessalonicenses. E com todo engano de justiça para os que perecem, porque não receberam. O verso 10 do capítulo 2, não. Do capítulo 2, não. Verso 10 do capítulo 1. Do capítulo 1. Padecerão tal ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável. Exatamente. Nesse contexto do capítulo 1 de Tessalonicenses 2, ali sim, porque ele está falando da vinda, né? Esse movimento de cima para baixo, com os anjos, e aí ele completa a ação com encontrar os cristãos, ok? A encontrar os cristãos. Mas na vinda de Cristo, ele vem com os anjos. Ele não vem com a igreja, porque ele vai encontrar a igreja. Mas ele não vai vir com a igreja, porque ela nunca esteve lá em cima com ele. Ok? Algum outro questionamento aqui no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2? Aí é Colindel. Se não tiver mais questionamento, Vilaça, Paulo César escrevendo, Vilaça, muitos começam a interpretar do verso 6 para trás. Primeiro querem entender quem é o que o detém, para depois entender exatamente isso, Paulinho. É exatamente isso. A minha maior preocupação e até desânimo é que justamente isso. As pessoas já têm uma crença e elas querem encontrar no texto a crença dela e não o que a Bíblia diz. Ela quer encontrar uma legitimação para a crença e não é assim que se lê a Bíblia. Então foi muito bem colocado isso. Eles primeiro querem... Não, eles não querem entender quem é. Eles já afirmam quem é. Eles afirmam que é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que esse pressuposto está errado, tudo vai estar errado. E sustentar uma mentira, você tem que inventar pelo menos mais 5. E aí, no que tu colocou aqui, primeiro querem entender quem é o que detém para depois ter exatamente isso. E dentro da ordem da leitura, se você entender o verso 3, você, com segurança, sabe quem não está detendo.
Não é o Espírito Santo ali. Pode ser qualquer coisa ou alguém, menos o Espírito Santo. Porque dentro da ordem aqui, o verso 1, 2 e 3 deixa claro que a igreja passará. Se ela passará, o Espírito Santo vai estar com ela. Se o Espírito Santo vai estar com ela, ele não pode ser retirado. Porque aí seria uma incoerência interpretativa. Muito boa colocação. Capítulo 1, já li, Lindel, capítulo 1. Então, terminando aqui essa questão, existe muita confusão, né? Existe muita falta de interesse, infelizmente, da maioria em se lapidar no sentido da interpretação, né? Deixar, ou seja, a crença um pouco de lado e passar a deixar a Bíblia falar. Infelizmente, já há algum tempo, a Bíblia não tem falado, ou seja, tem pessoas falando pela Bíblia. E a Bíblia não precisa que alguém fale por elas, porque ela fala por si só, tá? Ela tem ao lado dela a maior força do universo, então ela não precisa que alguém fale com ela. O que ela precisa é que nós deixemos o espírito da Bíblia entrar em nós. Deixemos que a Bíblia ela fale por si só. É uma outra questão da hermenêutica. A Bíblia interpretando a Bíblia. Ela não precisa que ninguém fique interpretando ela, não. Então é justamente isso. Eu fui pré-tribulacionista por mais de 30 anos, né? E modéstia à parte, não é com soberba, quem me conhece sabe, Lindel, Pastor Ferreira, o próprio Paulo César, que já é meu amigo aí, acho que há quase 30 anos ou mais, não sei. Eu era um bom pré-tribulacionista. Por exemplo, se perguntar aos pré-tribulacionistas a origem da visão, eu te garanto que 90% não sabe, ou até mais. Eu estou sendo bom. Então, se a gente se lapidar no texto, na interpretação, conhecendo um pouco mais de hermenêutica, eu garanto que a nossa interpretação vai ser melhor, tá? Ela vai ser mais embasada, tá? Nós vamos poder sujeitar a que se faça perguntas, porque com certeza vão ter respostas espalhadas por toda a parte da Bíblia, ok? Então essa aí seria a minha contribuição. Se não tiver mais questionamentos, eu peço autorização ao Lindel, que a ideia da conferência é dele. Estou aqui à disposição dele com a minha pequena contribuição. Se ele me autorizar, se não tiver mais questionamentos, estarei aqui desconectando da live, ok? Então, estou à disposição aí de vocês. Exatamente, né? Aqui a gente está vendo uma dualidade. O que eu sempre digo, e isso é herança da teologia sistemática, né? Eu já não estou na teologia sistemática há muito tempo. Eu já estou na teologia bíblica, né? Que seria um grau, vários graus acima da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela tem por objetivo harmonizar e ter resposta para tudo. Mas nós não temos resposta para tudo na Bíblia. E esse não ter resposta para tudo é a teologia bíblica. Nós não temos, muitas vezes, coerências na Bíblia. E aí eu não fico preocupado em ter coerência, porque cada texto tem que ser analisado dentro do seu contexto, né? Então, não é que seja inconclusivo, é que não tem resposta. Essa é a questão. E temos que dormir sem essas respostas. Porque se acharmos que temos ou teremos todas as respostas na Bíblia, acabou a surpresa, né? Acabou o céu, acabou um monte de coisa. Então, a teologia, a massa, a maioria das pessoas, ela tem a cabeça na teologia sistemática. Então,
ela quer ter resposta para tudo, tudo tem que combinar, tudo que dá certo, entende? Tudo tem que estar harmônico. A teologia bíblica já não vê mais dessa forma. Afinal, esse homem vai atingir quem? Ah, cara, eu acredito que ele vai atingir um grupo de pessoas, né? Que vão, não sei, receber a marca da besta, um grupo de pessoas que não vai estar ao lado do Cristo, um grupo de pessoas que vai rejeitar a bênção salvífica. Aí já entramos em outras questões, né? Calvinistas, por exemplo. Mas, enfim, ele vai atingir pessoas, eu tenho quase certeza disso, né? Ele não vai atingir a Deus, ele não vai atingir ao Cristo, entendeu? Paulo, estarei falando do. Ih, aí que vai ser bom dia 17. Eu vou estar ligadinho aqui, tá? Mas em relação a essa questão, Paulinho, a harmonização é coisa da teologia sistemática, não da teologia bíblica, ok? A teologia sistemática está preocupada com harmonizar e ter resposta para tudo. A teologia bíblica não. Ela convive bem com. Ela convive bem com supostas incoerências bíblicas. Débora, deixa eu ver aqui. Débora Kelly, que live esclarecedora. Obrigado, Débora. Se tiver algum questionamento, aproveita agora, que daqui a pouco eu vou embora. Bem, se não tiver mais questões, estarei me despedindo. Quem não é inscrito no meu canal, Mentes Bereanas, por favor, se inscreva nele que eu vou reativar. E lá já tem uma série de vídeos, tá bom, queridos? Uma série de vídeos usando as regras da hermenêutica para a leitura do texto bíblico, ok? Então, se você é um amante aí das escrituras, apareça lá, se inscreva, assista os vídeos, dê o like, tá bom? E estaremos aí à disposição e com certeza estarei aí reativando o canal e dando a ele um tom mais profissional, tá? E nesse sentido aí, o meu grande amor, a Cláudia Fiore, ela vai me ajudar porque ela já tá craque nisso. E eu sou aprendiz nisso aí de YouTube, de live, de capa, enfim. Eu não sei fazer nada disso. Então, se não tiver mais questionamentos, amém, Vaso. Muito obrigado pelo tempo e esclarecimento. Então, Lindel, o prazer foi meu estar aí tentando falar alguma coisa diante de tanta gente boa que vem aí, ok? E qualquer coisa, estou à disposição aqui no meu WhatsApp, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela paciência, pela participação. E um beijo no coração aí de cada pessoa que participou dessa live.